e eu quero ler com você no primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Nós vamos ler capítulo 3, capítulo 3, Gênesis capítulo 3, leremos 6 versos, que é do primeiro verso até o versículo 6, Gênesis 3, 1 a 6, para nós meditarmos naquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Mas a serpente, mais astuta do que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecidos, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Você acredita que esta é a palavra de Deus? Diga glória a Deus. Olhe para mim. Quase todos nós já compramos alguma coisa, e quando a gente estava na negociação, ou olhando o produto, que seja numa loja, a gente pensava que estava fazendo um bom negócio, e depois de adquirido, a gente percebeu que na verdade a gente fez um mau negócio. Já aconteceu isso com você? Sim ou não? Satanás aqui, foi exatamente isso que ele fez. Satanás ofereceu fruto proibido, anunciando vantagens inexistentes. Eu acho que quase todos nós, para não aqui generalizar, algum dia já passou por uma situação assim, de alguém vendendo alguma coisa para nós, nesse negócio que eu estou dizendo, falou que aquilo era bom e no final da história não era legal. Ezequiel capítulo de número 28 e versículo 16, olha o que o texto diz: por meio do seu amplo comércio, você se encheu de violência e pecou. Por isso eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus, e o expulsei, ó querubim, guardião, do meio das pedras afogueadas. O texto aqui está chamando o então Lúcifer de um negociador, de alguém que vendeu uma ideia e a ideia não era legal, de alguém que compartilhou uma ideia, fez outros seres comprarem essa ideia e a ideia era ruim. Vamos ver o que aconteceu. A serpente, com Satanás personificado nela, aproximou-se de Eva, e olha o que disse: é assim que Deus falou, não comereis de toda árvore do jardim? A serpente insinuou que a proibição de Deus não deveria ser levada a sério. É assim que Deus falou? A serpente fez brotar dúvidas no coração de Eva, relacionadas ao amor de Deus e à santidade de Deus, como se Deus tivesse uma intenção maldosa, que não havia revelado ao homem,
Satanás sugeriu que Deus ocultava algo benéfico a Adão e Eva pela proibição de comer do fruto. É normal alguém questionar assim: por quê? Se Deus sabia que Adão e Eva pecariam, por que colocar então lá uma árvore, colocar lá um limite? Escute isso. Embora esse tema da palavra que eu vou dizer aqui seja amplamente discutida, mas Deus não queria um ser robótico, que ele apertava um controle e ele ia para um lado, ia para o outro. Deus mandava ele parar, ele parava. Deus mandava ir para frente, ele ia. Deus mandava voltar e ele voltava. Deus queria alguém livre e ele fez alguém livre e deu para essa pessoa o livre arbítrio, que é a capacidade do homem de escolher tanto o bem quanto o mal. O limite estava estabelecido. Deus estabeleceu esse limite: olha, vocês têm liberdade, mas o limite é isso aqui, olha, vocês não podem comer desse fruto. E aqui só para esclarecer, gente, não é maçã. Que preconceito é esse com a maçã? Não poderia ser uma banana? O texto diz que Deus tirou a árvore e ninguém sabe que fruto que é, que jeito que era. Satanás se atreveu a negar as consequências da desobediência, como fazem até hoje os seus seguidores, ao continuarem negando a existência do inferno e da punição eterna. Ele disse para Eva: olha, é assim que Deus falou? Não é bem assim. A palavra de Deus aponta o caminho correto que nos leva ao lugar da bênção. A bênção para Adão e Eva era aqui obedecer, respeitar o limite colocado por Deus. Se eles ultrapassassem esse limite, tudo estaria perdido. Às vezes, preste atenção, o caminho de Deus é mais doloroso, é mais longo. O caminho de Deus exige renúncias, é o caminho mais difícil, exige abstenções, decisões difíceis, e Jesus disse lá no Evangelho de Mateus, que nesse sentido, até o reino dos céus é tomado à força. Então o caminho de Deus, às vezes, não é o caminho mais fácil. A serpente colocou dúvidas, apontou um atalho, um caminho mais curto, um caminho mais fácil. Sabe o que Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz? Há caminhos que parecem certos ao homem, mas no final conduz à morte. Bíblia. Eu não estou aqui inventando nada, esta é a palavra de Deus. Então olha o que aconteceu lá. A primeira coisa, a serpente colocou em dúvidas a palavra de Deus. Em segundo lugar, a serpente se apresentou de maneira amigável para uma conversa aparentemente inocente. De muitas conversas aparentemente inocentes, surgem propostas terríveis. Assim como aconteceu com Eva, aconteceu também com Sansão. Dalila, uma mulher dos filisteus, uma filisteia, paga pelos filisteus para descobrir o segredo de Sansão, porque era um homem com uma força brutal que vencia todos os seus oponentes, e agora Dalila foi paga para descobrir onde é que estava a fonte da força de Sansão. E o texto diz que Dalila chegou e fez todas aquelas juras de amor, deu carinho, fazendo-o deitar-se no seu colo, deu para ele um negócio qualquer lá, eu não sei que chá de índio que era aquilo, porque o texto diz que ele deitou no colo dela, ela chamou alguém que raspou-lhe a cabeça e ele não acordou.
Aparentemente era só uma relação amigável, mas por detrás havia uma trama de morte terrível. Quem me ouve diz amém. Amém. Com a modernidade, essas conversas amigáveis se tornaram muito mais fáceis de acontecer. Nós temos hoje redes sociais de todos os gostos, para todo lado, de todo tipo. E aqui eu não estou demonizando as redes sociais, porque eu uso pelo menos 4 delas. E a questão é o seguinte: a rede em si, ela é neutra. O que vai determinar se isso é uma bênção ou uma maldição para você? É a maneira como você usa. A rede em si, ela é neutra. É você que vai determinar, é uma bênção ou não é uma bênção. E aí essas conversas amigáveis, como eu estou dizendo aqui, e eu sei do que eu estou falando, com a chegada das redes sociais, isso se tornou muito mais fácil de acontecer. Deixa eu lhe dizer uma coisa aqui, queridão. Nem todo mundo que manda uma mensagem para você, com às vezes um conteúdo deselegante, ele está querendo o seu bem. Tem muitas pessoas fazendo parte de grupos que se compartilha tudo é quanto é coisa. Muito cuidado com isso. Eu fazia parte de um grupo de WhatsApp, de um pessoal da localidade onde eu fui criado, lá na minha região. Tinha uma turma lá que era da minha geração, tinha uma turma que era mais velha do que eu, e tinha uma turma mais nova. Eu sei que tinha mais de umas 100 pessoas que foram criados na região. E a turma parece que não dormia e nem trabalhava. Era mensagem dia e noite o tempo inteiro, e se ficasse 1 hora sem abrir o grupo, quando olhava, tinha lá 500, 600 mensagens. Detalhe, a maioria áudio. E aí o Telegram lançou agora um prêmio, né? Que tem um negócio interessante. Você manda o áudio, ele transcreve a conversa para você. Você manda o áudio, aparece o texto escrito embaixo, né? E aí eu não tinha tempo de acompanhar o grupo. E eu estava estava até na casa da minha mãe do lado, foi assim, um milagre da minha mãe não ver. E eu estava com o celular na mão, mexendo, e eu tinha acabado de apagar as mensagens, dezenas, centenas de mensagens, e chegou mais uma. E o meu celular, configurado para não baixar automaticamente, nem foto e nem vídeo, mas pela capa ali, eu desconfiei que era. Eu falei, não, mas não é possível. E eu dei play. Só um frame, que é aquele segundo de abertura, eu confirmei a minha suspeita, e era um vídeo pornográfico. Tirei sorte da minha mãe não ver, apaguei, saí do grupo na hora, e mandei uma mensagem para o administrador, que era um colega. E eu disse para ele, olha, eu saí do grupo por causa disso. Se você quiser mandar o meu áudio, mande lá no grupo, porque eu não posso ficar num grupo onde esse tipo de coisa é compartilhada. Ainda que eu não tenha prazo, tempo para ficar acompanhando tudo que é postado, mas se é postado, ainda que eu não veja, mas as pessoas sabem que eu estou ali, na cabeça de quem mandou, todo mundo viu. Então eu não consumo esse tipo de material. Então muito cuidado. As conversas aparentemente amigáveis, que não tem nada a ver, e deixa eu aproveitar aqui para lhe dizer uma coisa. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos detectou que o vício em pornografia causa dependência mais forte do que o crack. Porque a busca cada vez mais intensa por um prazer encontrado na pornografia, isso vai desgastando uma região do cérebro, e que é preciso um tratamento e um propósito espiritual, uma intervenção de Deus para que haja um livramento disso. Então, vai aqui uma orientação de Deus para a sua vida. Cuidado com esse tipo de coisa. Cuidado com quem te chama no WhatsApp, nas caladas da madrugada. Cuidado com quem manda mensagem para você, com quem te manda foto. Cuidado com esse tipo de coisa. Irmãos, eu já disse, eu uso 4 redes sociais. Apareceu alguém, por exemplo lá, colocar assim para mim, oiê, eu já saio fora na hora. Pode sair fora, sai, vai, vaza.
Oiê, oiê? Não, me ajuda. Não. Pobre, baixinho, careca. E não sou tão bonito assim, nada. Está querendo o quê? Me avacalhar, meu filho. Então, dá linha. Vai logo, some. Cuidado com isso. A serpente chegou para Eva com essa proposta. É assim, é amigável. Preste atenção aqui no que eu vou lhe dizer. O pecado começa assim, como um fiapo de linha. Como algo aparentemente inocente, um negócio que aparentemente não tem nada, depois se torna como uma grossa corrente, capaz de prender até um navio no cais. Você já viu o que acontece isso? Você pega uma linha, você arrebenta ela na mão, vai onde tem um navio atracado, e não sei se você já teve a oportunidade, as cordas são grossas. O pecado é assim. A coisa começa tranquilamente, com quem que não quer nada, o indivíduo vai sendo envolvido emocionalmente, ou a indivídua vai sendo envolvida emocionalmente, daqui a pouquinho a coisa vira uma bola de neve, e a situação se complica cada vez mais. Tudo começa com uma aparência de como se não tem nada a ver, e aqui não é um radicalismo da minha parte, cuidado com isso, gente. Esse tipo de coisa, lá na frente, pode custar sua vida espiritual, pode custar sua reputação, pode custar seu casamento, pode custar o seu trabalho. A maioria das empresas top que tem um RH funcional, hoje, quando pega o currículo de uma pessoa, primeira coisa que faz é averiguar as redes sociais dessa pessoa, o que ela anda postando lá. Então preste atenção, tem coisas que aparentemente não tem nada a ver, tudo começa pequeno, nenhum buraco, nenhuma cratera começou grande, começou pequenininho, aquilo foi abrindo, aquilo foi aumentando, nenhuma doença, um câncer, ele não começa já tomando todo o corpo da pessoa, da noite para o dia, ele começa pequenininho, e ele vai se alastrando. O pecado também é assim. O que a serpente fez? Terceiro lugar, iludiu com vantagens mentirosas. É assim que Deus disse: morrereis, certamente vocês não vão morrer. Deus, olha só, primeiro ele levantou uma suspeita, depois ele confrontou literalmente de frente: certamente não morrereis. Deus tinha falado que iria morrer. A serpente agora disse: não vai morrer. Não é assim. Deus disse que vai, mas não é. A serpente disse que o pecado faria com que Adão e Eva fossem iguais a Deus. Quem você acha que ouviu primeiro as histórias da criação? Haja isso, haja aquilo outro, façamos isso, façamos aquilo. Foram Adão e Eva quem ouviram lá no jardim do Éden a história da criação. O texto diz que Deus passava todos os dias ao findar da tarde para conversar com o homem lá no jardim. Deus foi quem contou isso para eles. Eles tinham ciência, eles relacionavam com Deus diariamente, era uma aliança de amizade. E agora veio a serpente e disse: olha, se vocês comerem, vocês vão ser igualzinho a Deus. E eu de cá fico pensando assim. Eva começou a pensar: peraí, ser igual a Deus? Haja isso, acontece. Haja aquilo outro, acontece. Haja do outro e acontece o quê? Eu vou ser tão poderosa assim? O que eu preciso fazer é só comer desse fruto? Essas vantagens chamou a atenção do coração de Eva. Cuidado com as vantagens. Alguém vai te oferecer ao longo da sua vida muitas vantagens, um caminho mais curto, um lucro rápido. Irmãos, nada acontece da noite para o dia que seja algo bom, lícito. As coisas acontecem gradativamente. Tudo tem o seu tempo. A pessoa planta uma semente, ela tem que cuidar da plantinha quanto pequena, ela tem que cuidar quando for maior, e vai levar um tempo para frutificar, dependendo da espécie, pode levar anos. Nada acontece da noite para o dia.
essas vantagens rápidas, essa ilusão rápida de tudo que acontece num passe de mágica, chamou a atenção também de Judas. Judas foi aos principais religiosos ou líderes religiosos e disse para eles o seguinte: olha, o que vocês vão me dar se eu entregar a Jesus, o chamado Cristo, a vocês? E eles disseram: se você nos entregar esse homem, nós vamos dar para você 30 moedas de prata. Sabe o que aconteceu? Eles fixaram a moeda, fixaram o valor. Dias depois, na celebração da Páscoa, Jesus começou a falar de traição. Jesus começou a falar de infidelidade. Jesus só não deu o endereço certo, literalmente falando com Judas de cara inicialmente, mas Jesus foi dando as características, falando de traição. Jesus deixou claro então que quem o trairia, João 13, 26, 27, era aquele a quem eu der um pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Preste atenção nessa parte. Tão logo que Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer, faça depressa, disse Jesus. Antes, Judas estava com uma intenção movida por Satanás. Quando agora ele toca naquilo que Jesus estava dando para ele, ele passou a ser um cidadão que Satanás entrou nele, ele passou a ser possesso. Está em João capítulo 13, 26 e 27. Aqui, a questão era a ceia. Mas não se limita à ceia. A ceia aqui está representando as coisas do Senhor. Então o que o texto me ensina é que toda vez que eu estou envolvido com as coisas de Deus, com a intenção de infidelidade, eu corro um risco muito grande e eu estou abrindo uma porta para Satanás entrar. Eu não posso me envolver com as coisas de Deus com a intenção equivocada, porque ninguém brinca com o Senhor, gente. Ninguém brinca com Deus. Não zomba-se de Deus. Não leve a Deus de maneira relaxadamente. Muitas pessoas passam a vida inteira chorando por uma decisão errada, tomada apenas num momento. Eu tenho falado bastante aqui na igreja nos últimos dias em relação ao cuidado com as coisas momentâneas. Cuidado com o que você pensa só aqui agora para resolver só esse problema aqui nesse momento, sem olhar lá na frente, sem olhar daqui um dia, 2, uma semana, um mês, um ano. Decisões tomadas baseadas apenas no momento podem trazer problemas seríssimos para nós. Quantas pessoas não passam a vida inteira chorando por uma decisão errada, tomada apenas um instante, pagam um alto preço pela sua desobediência, choram amargamente por terem tomado uma decisão errada na vida. Então o Senhor está falando conosco aqui mais uma vez nessa noite: não se iluda com vantagens rápidas, com propostas de um lucro rápido, imediato. Cuidado com as vantagens exageradas. Vai resolver os seus problemas. Isso vai solucionar os seus problemas de uma vez por todas. Cuidado com isso, povo de Deus. Em quarto lugar, a serpente mentiu, dizendo que o pecado não traria consequências negativas. Vocês não vão morrer. Nada, não vão morrer. Só no filme, só na tela do cinema, que o indivíduo vive de modo irreverente, criminoso, desleal, imoral, e no final às vezes sai vitoriosos. Na vida real não é assim, mas cedo ou mais tarde,
tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Uma parte da nossa colheita diz respeito à nossa vida terrena. Uma outra parte da nossa colheita diz respeito à vida eterna. O pecado trouxe as piores mazelas para a humanidade. O mundo não era para ser injusto como é. O mundo não era para ser destemperado como é. O mundo não era para ter esses conflitos como tem. Muitas pessoas, sem pensar nisso, atribuem a Deus a culpa pelo desequilíbrio de tudo que vê. Um mais rico, outro mais pobre. Um com muita saúde, outro com pouca saúde. Os desequilíbrios na natureza. Paulo, ao escrever aos Romanos, ele disse que a natureza geme. A pior notícia que uma pessoa pode receber na sua vida não é a notícia de que ela foi reprovada numa prova da faculdade. Não é quando ela foi reprovada, quando ela está tirando uma carteira de habilitação, Diogo. A pior notícia que uma pessoa pode receber não é quando ela descobre que tem uma doença incurável. A pior notícia de toda a história da humanidade é esse episódio do capítulo 3 de Gênesis. Quando o homem ultrapassou os limites. Tudo começou com uma desobediência. Tudo começou com a ideia de levar vantagem. E todas essas degenerações, essas calamidades, essa vida imoral, irreverente, essa podridão toda que a gente vê, de roubos, de assassinatos, de drogas, de filhos contra pais, pais contra filhos, e tudo quanto é miséria pecaminosa que há no mundo, as mazelas da humanidade, as guerras, a falta de amor, tudo isso teve origem nesse episódio do capítulo 3 do livro de Gênesis, quando o homem resolveu desobedecer a ordem de Deus. O pecado trouxe as piores mazelas. Sabe qual que é o problema? O problema é o que Paulo disse em Romanos 6:23. O pecado ele não fica impune. Nessa referência que eu acabo de citar, Paulo disse que o salário do pecado é a morte, ou seja, o que é o salário? O salário é o preço. Quando você trabalha, chega no final do mês ou no início do mês seguinte, você recebe o seu salário, é o preço daquilo que você executou, da função que você desempenhou. A verdade nua e crua aqui, e não é para tocar terror em ninguém, mas para ser real naquilo que o texto diz, é que quando o ser humano pecou, o ser humano se tornou uma espécie de funcionário de Satanás. A função era pecar. Nós passamos a agradar a Satanás. O pecado deu para o diabo um direito de propriedade sobre nós. O ser humano se tornou escravo de Satanás. Muitas pessoas não param para entender isso. Tudo aquilo que nós fazemos, a vida pecaminosa, ela tem um preço. E Deus disse, no dia que vocês comerem do fruto, que vocês desobedecerem, se vocês comerem, vocês vão morrer. Esse era o preço. Então, a serpente mentiu dizendo que o pecado não teria consequências negativas. A ideia, Satanás é tão terrível, mas tão terrível, que ele faz o seguinte com as pessoas. Quando ele começa a tentar uma pessoa, ele faz a pessoa ter a sensação de que ela é uma antiquada se ela não cometer tal prática pecaminosa. Olha, você está perdendo, isso é agradável, isso é bom, você é muito quadrado, você está tomando um prejuízo, há algo maior e melhor para você experimentar, se você tomar essa atitude, se você cometer esse pecado. Tá, a pessoa cede à tentação. Quando a pessoa cai na conversa, agora o diabo vai fazer exatamente o contrário. Ele vai começar a acusar a pessoa,
e fazer com que a pessoa se sinta envergonhada. A pessoa que de antes, no momento da tentação, ela ia ser o cara. Você vai ser o cara. Seus problemas vão estar resolvidos. Ó, vai ficar bom demais para você. Agora, quando a pessoa cede, a sensação é totalmente oposta. O diabo vai fazer a pessoa sentir-se inferiorizada. O diabo vai fazer a pessoa se sentir que nem merece o perdão de Deus. A pessoa vai não ter condição nem de levantar a cabeça. A pessoa vai se sentir inferiorizada e em muitos casos, e dependendo da situação, leva a situações piores, até no caso de desejo de suicídio, em muitos casos, até mesmo tentativas, e outros conseguem até fazer, porque o pecado ele tem um fim destruidor. Primeiro apresenta a sensação de bom, de prazer, depois ele inverte isso e começa a acusar a pessoa. Você está lá na igreja, para quê? Olha lá, pai, não valeu nada essa vida sua de igreja. Aí, olha aí como é que você está. Olha, para que vale sair na igreja, rapaz? Sai fora disso, mergulhe de vez. Não tem perdão para você, mas eu tenho uma palavra de Deus aqui nessa noite para liberar sobre as nossas vidas. A palavra de Deus nos diz que se nós confessarmos ao Senhor os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E Paulo disse que sobre nós não há nenhuma condenação. Nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Então deixa eu lhe dizer, não permita que Satanás te acuse, não permita que Satanás te envergonhe. Creia nessa noite em nome de Jesus, que sobre a sua vida foi derramado o sangue do Cordeiro, e sobre a sua vida há uma promessa de salvação. Se agarre nisso, e que sobre a sua vida repouse a paz e a alegria da salvação, em nome de Jesus. Muita gente sofre desesperada por não prestarem atenção aos avisos de Deus. Quando você viaja, todo mundo aqui já viajou, longe ou perto, mas você já pegou a estrada de alguma maneira, dirigindo ou de carona. Você sai para fazer uma viagem, você vê no trajeto muitas placas de sinalização, placas de limite de velocidade, placas mostrando se tem uma curva, de que jeito, para que lado que é. Você tem as sinalizações diversas. Viajar sem prestar atenção nas sinalizações é fazer uma viagem para a morte. A nossa vida cristã também é uma jornada, é uma caminhada, e que ao longo do percurso existem sinais de alerta, existem placas de sinalizações. Essa palavra aqui nessa noite, antes de falar com você, ela fala comigo. Essa palavra é uma placa ou algumas placas de sinalizações na sua caminhada de fé. O Senhor vai colocando algumas placas para nós. O Senhor vai trazendo, irmãos, ninguém cai numa situação pecaminosa sem ser avisado. Dentro de nós há o Espírito Santo. Diga comigo forte, dentro de mim. Fala para fora, dentro de mim. Mora o Espírito Santo. Fala direto agora, 1, 2, 3. Ninguém cai numa situação pecaminosa sem que esse morador, sem que essa pessoa que mora em você te alerte. São os sinais, são as placas de sinalizações que são colocadas na nossa frente. Uma aventura amorosa, como eu falei anteriormente, pode arruinar toda a sua família. Irmãos, não tem um negócio mais devastador para uma família do que o adultério.
O adultério tem um poder destruidor terrível. É uma bomba. Não envolve só o casal, não destrói só as pessoas ali à volta. Envolve mais um monte de coisa. Coloca na balança. Envolve amigos, envolve o restante da família, envolve filhos, envolve um monte de coisa. Isso pode ser um alerta do Senhor para alguém que está aqui me ouvindo. Muito cuidado. Cuidado com quem você anda flertando. Vou te dar aqui uma orientação de Deus. Eu não estou pregando aqui para cadeira, para parede. Estou pregando aqui para você. Para mim e para você. Tem pessoas que, às vezes, antes de se envolverem fisicamente, elas se envolvem emocionalmente. Como que se descobre que uma pessoa está envolvida emocionalmente? Não está envolvida fisicamente, não tem nada consumado, mas ela está envolvida emocionalmente. Esse envolvimento emocional, lá na frente, pode se tornar um envolvimento físico. Não que o envolvimento emocional não seja um problema, porque é. Só que a situação pode piorar ainda mais. Enquanto está só no campo das emoções, é mais fácil para conter o problema. Se a coisa caminhar para a questão física, aí se torna mais difícil. Uma dica simples para descobrir se a pessoa está envolvida emocionalmente. Por exemplo, tem uma festa. Vou usar aqui a figura masculina. E sem nenhum preconceito com a nossa classe. Mas isso pode acontecer do lado feminino também. Existe uma festa, tá? Um aniversário, um negócio qualquer. E o cidadão está envolvido emocionalmente com uma mulher. Talvez a mulher nem saiba disso. Talvez a moça, ou a senhorita, ou a senhora nem saiba disso, mas ele está envolvido. E aí ele está sentado num lugar, numa posição estratégica, não sei, em algum canto. E ele sabe que essa pessoa vai participar daquele mesmo momento festivo. E vez ou outra, ele levanta o pescoção assim, ó, e corre o olho lá na porta para ver se ela chegou. Continua batendo um papo com um amigo, com um colega, com a esposa, com os filhos, não sei o quê. Está todo mundo ali, ninguém sabe disso. Mas ele sabe. O pescoção lá na porta, chegou? Não, chegou, daqui a pouquinho chega. Chegou, coração acelerou, chegou. Cuidado com essas coisas. Isso é uma isca que pode causar um dano muito danoso, pode causar um dano muito grande. Um negócio desonesto pode arruinar sua reputação. Uma má companhia pode tornar você escravo do vício. Então, cuidado com as propostas, cuidado com as consequências, porque elas vêm e elas são reais. Em último lugar, o pecado acaba levando as pessoas mais próximas ao mesmo erro e também as consequências. Como eu falei aqui com a questão do adultério, Eva comeu do fruto proibido e deu também ao seu marido que comeu. Eu citei aqui hoje na parte da manhã, na escola bíblica dominical, eu vou citar agora novamente. Em Atos dos Apóstolos nós lemos um relato de um episódio envolvendo um casal, Ananias e Safira. O texto diz que a igreja primitiva tinha o hábito não obrigatório de vender as suas propriedades, não entregavam a 10ª apenas, entregavam tudo. O texto de Atos diz que a igreja de Jerusalém tinha tudo em comum, de maneira que não havia necessitados, porque todos se atentavam para a necessidade do outro. E o texto diz que não era obrigado, mas as pessoas voluntariamente faziam, entregavam
100%, Ananias e Safira combinaram, venderam uma propriedade, foram ao apóstolo Pedro, de maneira separada. Ananias chegou para Pedro e disse: olha, está aqui todo o valor que nós levantamos com a venda da propriedade. A questão não era entregar apenas uma parte. Se ele tivesse chegado para Pedro e dito: olha, nós vendemos, portanto, está aqui uma parte. Ô Pedro, nós vendemos uma propriedade, eu vou deixar aqui uma oferta. Ok, joia. Mas ele chegou lá para Pedro, tentando se passar por alguém que não era. E ele disse: olha, está aqui todo o valor. Eu sou tão espiritual, meu coração está tão entregue quanto aos demais. Eu estou tão preocupado com os irmãos aqui quanto os demais. Então está aqui todo o valor. Pedro respondeu para ele assim: olha, por que você mentiu ao Espírito de Deus? E o texto diz que ele caiu e morreu. Instantes depois, entrou pelas portas a sua mulher, com a mesma história. Pedro ouviu a sua história e disse para Safira o seguinte: olha, lá na porta, está vendo aqueles homens? Eles acabaram de levar o seu marido para ser sepultado, e eles voltaram aqui para buscar você. E o texto diz que ela também caiu e morreu. O que nós aprendemos com essa história? Entre outras coisas, o pecado sempre arrasta mais alguém para a destruição. Gente mais próxima a nós. Gente que está no nosso ciclo de relacionamento familiar. Os dois acabaram morrendo porque, segundo o apóstolo Pedro, eles mentiram ao Espírito Santo. Então escute aqui, igreja do Senhor: se cedermos ao pecado, isso pode arrastar para o mesmo poço as pessoas mais próximas de nós, aquelas a quem nós amamos, aquelas que estão mais próximas dos nossos relacionamentos. Adão e Eva não deram conta de que a sua desobediência custaria um preço tão alto, não apenas para eles, mas para toda a humanidade. As palavras: tomou do fruto e comeu. Essa palavra, é aqui que está o segredo das doenças, das calamidades, do sofrimento, da angústia, do medo, da culpa, da morte que vem assolando a humanidade desde aquele dia. Há uma expressão que diz: os escombros da terra, ou seja, o descontrole da terra e as sepulturas confirmam que Deus estava certo e que o diabo havia mentido. Aqui no alto tem ali um cemitério. Centenas, não sei quantos anos existe aquele cemitério ali. Lá na minha cidade o cemitério mudou de lugar uma vez. Não sei aqui se está aqui desde o começo. Mas ali existem centenas de milhares de pessoas que foram sepultadas lá, provando que Deus estava certo. No dia em que vocês comerem, vocês vão morrer. Provando que o diabo estava mentindo. Não, não é assim. Está aí para provar. Eu te convido a estar de pé comigo, por favor. Cadê a minha... Olhe para mim. Espere eu fechar. O fechamento da mensagem é agora. Ainda são 8:50. O Senhor está nos chamando nessa noite a uma vida de santificação a Ele. O Senhor está nos chamando nessa noite a uma vida de santificação a Ele. Santificação é viver de maneira separada do mundo. É viver uma vida exclusiva para o Senhor.
Nisso aqui não há meio termo. O Senhor está nos chamando a viver uma vida exclusiva para Ele. Cuidado com os ardis do inimigo. Ele anuncia prazeres imediatos e temporários, enquanto causa prejuízos futuros e eternos. Aquilo que ele oferece é interessante demais para a carne, mas custa um preço muito alto para a alma. O caminho que Deus nos reserva é de coisas maiores no final. Eu disse que o caminho que Deus nos reserva tem coisas maiores no final. Sua vontade para nós é boa, agradável e perfeita. Não deixa o maligno te enganar. Não deixa o diabo te enganar. Deus tem o melhor para você. Essa é a pior tragédia que aconteceu na história. Estávamos separados de Deus, nos tornamos inimigos de Deus, nos tornamos servos de Satanás. A nossa teimosia custou um preço alto. Sabe o que aconteceu? Sabe qual que é? Olhe para mim aqui. Sabe qual que é a birra? Não sei se vocês estão acostumados com essa birra, com essa palavra birra. Pirraça, o ódio de Satanás contra nós. É porque ele é o seguinte: a Bíblia diz que para ele não há recurso. Ele foi voluntário, ele se rebelou contra Deus por conta própria. Ele não era a imagem e semelhança de Deus. Temos aqui esses dois aspectos. Ele se rebelou contra Deus por conta própria, e ele não foi feito a imagem e semelhança de Deus. O homem se rebelou contra Deus porque ele foi induzido, e nós somos a imagem e semelhança de Deus. Sabe qual que é a birra de Satanás? É que para ele não há mais recurso. Ele tentou e ele conseguiu. Ele nos fez rebelar. Pagamos um alto preço por isso. Só que Deus não abriu mão de nós. Coloque as mãos no seu coração assim. A palavra de Deus para você aqui nessa noite, no finalzinho do culto, é: eu não abro mão de você. Deus não está interessado nas suas práticas pecaminosas, o que você fez ou deixou de fazer. Deus está interessado é se você se arrependeu e mudou de vida. Se você deixou a prática, é isso que Deus quer saber. Sabe o que nós podemos agora fazer? Olha o que Paulo disse em Romanos, escute isso: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tristezas, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência produz esperança, a perseverança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado. Porque Deus, quando nós ainda éramos fracos, deu o seu Filho Jesus para morrer no seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém poderia morrer por um justo, embora alguém até possa se animar por uma pessoa que é boa, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. Logo, muito
mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu filho, muito mais agora, já reconciliados, seremos salvos por ele. Ei, meu amigo, Paulo estava dizendo aqui que o preço foi pago. A cruz de Cristo nos levou agora ao arrependimento mediante aquilo que o Senhor fez por nós, e nós temos a liberdade agora de cultuar ao Senhor, liberdade de servir ao Senhor, liberdade agora para adorar ao Senhor, porque o preço foi pago. Ele assumiu a dívida que havia contra nós, ele assumiu o nosso lugar na cruz, e agora nós estamos livres em nome do Senhor. Levante a sua mão para o céu, celebre ao Senhor. Você está livre em nome de Jesus. Você está livre em nome de Jesus. Não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não posso esquecer o que fizestes por mim. Feche os seus olhos e cante se você sabe. Como alto é o céu, tua misericórdia sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Afasta as minhas transgressões, preciso de ti. Cante distante. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Que diremos então essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem nos condenará? Quem nos condenará? Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Por amor de ti somos entregues à morte todo dia. Fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Porém, em todas essas coisas, somos mais. Somos mais. Mais do que vencedores por aquele que nos amou. Estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas presentes, nem o porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor.